Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, tudo bom? Sou eu, professor Bruno Lira, vamos aqui continuar com o nosso curso de licitações e contratos com base na nova lei, Lei 14.133. Pessoal, seguinte, passando aquela parte das definições, nós tratamos aqui em 2 aulas, né, de definições importantes. Não foram todas, reforço a leitura de todos os incisos do artigo 6º, é fundamental. Mas a gente viu aquelas principais, aquelas que geralmente vêm mais caindo em prova de concurso. Agora nós vamos tratar sobre alguns temas, pessoal, que são relacionados aos agentes públicos na licitação. Porque, pessoal, é o seguinte, quando a gente trata do procedimento licitatório, a 8666, ela previa que nós tínhamos uma comissão de licitação que iria conduzir o processo. Mas aqui a coisa muda. Aqui não tem uma comissão como regra, que é um agente de contratação, mas existirão vários outros servidores que vão trabalhar na licitação. Vem aqui comigo. Primeiro nós vamos ver quais são as disposições, pessoal, que são atinentes a todos os agentes que trabalham na condução da licitação. Não é apenas aquele que comanda, não é apenas aquele que conduz, que cabeceia a condução, que organiza a condução, não. Aqui, qualquer agente público que vai trabalhar em qualquer etapa da licitação deve obedecer esses requisitos que nós vamos ver aqui. Quais são os requisitos, professor? Vamos lá. Primeiro, qualquer pessoa que vai trabalhar com licitação no órgão deve ser preferencialmente, não é obrigatório, preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes. Então, quer dizer, pessoal, que a pessoa deve ser concursada, né? Então, deve ser um servidor, se for estatutário, servidor efetivo, se for seletista, empregado público concursado, do quadro permanente, tá bom? Então, preferencialmente, aqui ainda não é aquele que conduz, tá? Lembra disso. Aqui é apenas aquela galera que faz um parecer, que faz um relatório, que trabalha no financeiro do procedimento licitatório. Então, não é ainda o que está no topo ali, vamos dizer, na condução da licitação. Aqui, qualquer pessoa que participa, preferencialmente, seja dessa forma. Outro requisito, essa pessoa que trabalha com a licitação, gente, ela tem um critério de qualificação previsto aqui na lei, que a lei vai dizer que ela tem que ter atribuição relacionada à licitação e contrato. O que é que isso quer dizer, professor? Ela, dentre suas atribuições funcionais, tem que estar a atribuição de trabalhar com licitação e contrato de alguma forma. Se não atender esse critério, tem outro. Vou até colocar de outra cor para não te confundir. Possui formação compatível. Vamos supor, a pessoa no cargo dela não tem atribuição relacionada à licitação e contrato, mas é uma pessoa que é formada em direito, é formada em administração, gestão pública, enfim, é formada em uma área do conhecimento que é compatível com o trabalho com licitação. E tem um último critério nesse requisito aqui, que é o de qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, mantida e criada pelo poder público. Isso daqui quer dizer o seguinte, pessoal. Esse requisito do inciso 2, nós temos 3 requisitos ao todo, tá? 1, 2 e 3. Esse do inciso 2, ele traz 3 formas de cumprir esse requisito. Eu tenho a primeira forma, que é no cargo dele ter atribuição relacionada à licitação e contrato. Se não cumprir essa, pode ser o cara que não tendo atribuição relacionada, mas tem formação compatível. Se não tiver formação compatível nem atribuição relacionada, pode ser o cara que tem um curso oferecido por uma escola de governo, uma qualificação atestada pela escola de governo. Por exemplo, a gente sabe que a Constituição Federal, gente, ela determina que a União e os estados, eles devem criar e manter uma escola de governo para capacitar os servidores públicos, né? O município não é obrigado, o município é facultativo, mas a União e os estados têm que ter. Então, por exemplo, aqui na Paraíba, eu sou servidor aqui na Paraíba, e aqui nós temos a SPEP. A SPEP é a Escola de Servidor Público da Paraíba. A SPEP ela é responsável por formar, por fazer esses cursos de capacitação. Eu tenho, por exemplo, um curso de capacitação que eu fiz na SPEP assim que eu entrei no serviço público, que é um curso de licitações, contratos e convênios. Então percebam, é um curso de qualificação atestado pela escola de governo, tá bom? Cumpriria esse critério aqui, iria cumprir esse critério. Uma coisa interessante, pessoal, lá no final da lei de licitações,
tem uma informação interessante que ela vai dizer que os tribunais de contas, eles têm obrigação de criar cursos de capacitação para os servidores públicos. E não são apenas os servidores dos tribunais, não, tá? Então, para cumprir esse critério, para atender esse critério, os tribunais de contas, eles têm que começar a se organizar para fazer esses cursos de capacitações a todos os servidores públicos, e não apenas os servidores dos tribunais. Beleza? Tranquilo? Inciso 3, terceiro e último requisito. O agente público que trabalha na licitação, ele não pode ser cônjuge ou companheiro de licitante ou contratado habitual da administração. Nem com eles tenha vínculo de parentesco colateral por afinidade até o terceiro grau. Aqui, gente, ele diz que o agente de contratação não pode ser parente até o terceiro grau, seja esposo, esposa ou outro vínculo até o terceiro grau. Ora, não faz sentido, né? Eu sou agente público, trabalho lá na licitação e minha esposa tem uma empresa e essa minha esposa ela vai participar como licitante em uma licitação. Não faz sentido porque a chance do servidor favorecer esse parente é uma chance muito grande, né, pessoal? Então, não é possível, tem essa proibição. Mas tem outra proibição também. Tem outra proibição. Não pode ter vínculo com o licitante. Esse agente que trabalha na licitação, ele não pode ter vínculo se o licitante tiver com ele um vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Então, não pode ser parente. Eu vou dizer aqui também que não pode ter vínculo profissional, vamos dizer assim. Não pode ter vínculo. Deixa eu tirar minha imagem para ficar melhor para vocês escreverem aqui. Não pode ter vínculo profissional. Ok? Então é isso. É isso, tá? Não pode ser parente, o agente que trabalha na licitação, ele não pode ser parente de licitante, bem como ele não pode ter vínculo profissional com o licitante, ou seja, não pode ter vínculo na natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Ok? Temos 3 requisitos aqui. Primeiro, preferencialmente, não é nem um requisito obrigatório, é um requisito preferencial esse primeiro aqui, tá? Preferencialmente tem que ser concursado. Segundo, tem que possuir qualificação suficiente através de um desses 3 critérios que traz o inciso 2. E terceiro, não pode ter vínculo de parentesco nem profissional com licitante. Tudo certo? Ok. Gente, seguinte. Esses requisitos do artigo 7º aqui são requisitos para qualquer pessoa que vai trabalhar na licitação. Agora nós vamos falar daquela pessoa que vai ser a cabeça da licitação, do procedimento licitatório. É aquela pessoa, pessoal, que vai conduzir o processo. E aí, olha que bacana. A Lei 14.133, ela traz um agente de contratação. Como eu falei para vocês, na 8666, nós temos uma comissão. Existia uma comissão de licitação que ia conduzir o processo. Só existiria a possibilidade, gente, de um agente se fosse um leilão, por exemplo, que era o leiloeiro, ou o pregão, que era na Lei 10.520, que era o pregoeiro. Mas na 8666, a regra é que não, era uma comissão de licitação. Aqui a gente inverte essa regra. A regra agora, gente, é que não tem comissão. É apenas um cara, um homem ou uma mulher, um agente de contratação. Agora, lógico que tem que ser servidor. Essa é a regra. Para o agente de contratação, gente, tem que ser servidor e aqui tem que ser efetivo ou empregado permanente. Ou seja, tem que ser concursado. Concursado. E aqui tem que ser, tá? É diferente. Vejam que no anterior, quando a gente tinha o agente na condução da licitação, o agente que trabalha na licitação, preferencialmente tinha que ser concursado. Preferencialmente, aqui não, aqui é obrigatoriamente. Ele precisa ser servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente, tá bom? O agente de contratação tem que ser efetivo. Ele será auxiliado por equipe de apoio. Ah, professor, mas você falou que não era mais comissão de licitação. Não é. Olha a diferença, pessoal. Olha a diferença. Na comissão de licitação, eu tinha João, Maria e José. Ambos respondiam de maneira solidária. Essa era a regra. Ambos respondiam de maneira solidária. Aqui não. Aqui eu tenho, por exemplo, Maria é agente de contratação. Maria é agente de contratação. Ela responde isoladamente. Ela responde isoladamente, tá? Individualmente. Agora tem, por exemplo, José e João. Eles apenas auxiliam
Apenas auxiliam Maria. Mas não tem mais esse vínculo como tinha aqui, ó. Não. Não responde solidariamente, de maneira alguma. Apenas vão auxiliar. Então é o auxílio de uma equipe de apoio. Por isso é o outro tópico aqui, ó. O agente de contratação, ele responde individualmente pelos atos que praticar. Essa é a regra. Tem exceção? Tem. Salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe de apoio. Vamos supor nesse exemplo aqui, ó, José induziu Maria a erro. José induziu Maria a erro. Ora, se José induziu Maria a erro, Maria, como agente de contratação, vai compartilhar essa responsabilidade com José. Então, José também será responsabilizado. Nesse caso, vai ser uma responsabilidade solidária. Pegaram a ideia? Tranquilo? Então é isso. A regra é que o agente de contratação responde individualmente. Exceção no caso de ser induzido a erro pela equipe de apoio. Gente, olha que interessante. Quando for uma licitação que envolve bens ou serviços especiais, a administração pública pode contratar, para ajudar esse agente de contratação, um serviço de empresa profissional para assessorar esse agente público, esse agente de contratação. Então não é que a administração não vai contratar uma comissão de licitação não, tá? Continua tendo o agente de contratação. Só que agora, em vez de ele ter uma equipe de apoio formada por servidores, ele vai ter o auxílio, o assessoramento de uma empresa privada especialista naquele tema. Isso vai acontecer apenas, pessoal, isso aqui é uma exceção, tá? Isso vai acontecer apenas quando for caso de bens ou serviços especiais e se o objeto não for rotineiramente contratado pelo poder público. É um objeto que raramente é contratado. Se o objeto raramente é contratado, gente, então os agentes que trabalham com licitação, eles não estão acostumados a trabalhar com aquilo. Então pode surgir a necessidade de pedir uma ajuda de particular para assessorar nessa licitação. É um objeto que mal esse objeto é licitado aqui, mal é contratado. A gente realmente nunca vê isso daqui acontecendo. Por isso é possível contratar um serviço de empresa privada, profissional particular, para prestar esse assessoramento. No pregão, o agente responsável será pregoeiro, tá? Então nós temos a figura do pregoeiro, que tem praticamente as mesmas funções do agente de contratação, pessoal. No leilão nós temos o leiloeiro. Aqui no leilão, eu vou explicar quando for o momento oportuno lá, quando a gente for falar de leilão, mas já para adiantar. Pode ser um leiloeiro oficial. O que é um leiloeiro oficial, professor? O leiloeiro oficial é o cara que é profissional leiloeiro, né, gente? Leiloeiro é uma profissão hoje em dia que você não precisa ser servidor público. Você é particular, fazendo curso de capacitação, um curso tendo a formação específica que é disponível, exigida, você pode ser leiloeiro. E aí você vai fazendo credenciamentos nos órgãos públicos para você fazer os leilões desses órgãos, tá certo? Então você é profissional leiloeiro, o órgão público contrata você para você fazer o leilão. Isso pode acontecer. Mas também pode acontecer de um leilão ser conduzido por um servidor designado. Esse servidor designado vai ser leiloeiro de todo modo. Todo modo é leiloeiro. Só não é um leiloeiro oficial, é um leiloeiro servidor, tá bom? Que tenha conhecimento, logicamente, suficiente na área para fazer o leilão. Perfeito, galera, perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho agora sobre comissão de contratação. Aí você fala, pô, professor, peraí, tá de sacanagem? Você falou agora há pouco que não existe mais esse negócio de comissão de licitação, que agora é um agente de contratação, ok. Mas excepcionalmente pode ter comissão, excepcionalmente. A regra, gente, é que é agente de contratação, essa é a regra. Mas excepcionalmente pode ter comissão de contratação? Sim, tá? Quando o professor vai ter a comissão? Quando é que tem a comissão? Vamos ver. Primeiro, em licitações que envolvem bens ou serviços especiais. Isso daqui, gente, nesse caso aqui, é discricionário, tá? Como assim, professor? O administrador público, ele vai escolher entre um agente de contratação e uma comissão de licitação. Pegaram a ideia? Ele escolhe, tá? Bens ou serviços especiais são aqueles que possuem alta heterogeneidade. Nossa, de novo eu vou me enrolar com essa palavra, como é que pode, gente? Heterogeneidade ou complexidade não podem ter seus padrões de desempenho e qualidade descritos objetivamente no edital, exigida justificativa prévia do contratante. Lembra? Esses bens ou serviços especiais são aqueles contratados por meio da concorrência. Não cabe pregão nesse caso, tá bom? Então, por exemplo, são aqueles bens... O que é um bem especial, professor? Aquele bem que não pode ser descrito objetivamente no edital. As suas qualificações não podem ser descritas de maneira objetiva
no edital de licitação. Eu quero comprar uma máquina, mas é uma máquina que tem características complexas, é um maquinário que tem uma complexidade na sua descrição, que não tem como ser objetivamente descrito no edital. Aí é um bem especial, tá bom? Ok. Lembrando, comissão de licitação em bens ou serviços especiais, a comissão é discricionária. Pode ser a comissão ou agente de contratação. Como eu falei aqui, ó, a escolha é discricionária da autoridade, ou seja, pode ser o agente, como pode ser a comissão. Porém, nós também temos a comissão de licitação, além nos bens ou serviços especiais, pessoal, nos casos de diálogo competitivo. No caso de diálogo competitivo, vai ser utilizada a comissão de licitação. E aqui é diferente, aqui é vinculado, ó, porque é obrigatório, tá? Vinculado. Aqui é um ato vinculado. Como assim, professor? Gente, quando for bem o serviço especial, mas a modalidade for, por exemplo, uma concorrência, pode ser a comissão de licitação, pode ser o agente de contratação. No caso de diálogo competitivo, não. Se for diálogo competitivo, obrigatoriamente tem que ser o quê? Comissão. Obrigatoriamente tem que ser comissão, tá? Uma coisa importante, essa comissão ela vai ser composta de no mínimo 3 membros. Pode ser mais? Pode, só não pode ser menos, tá? No mínimo 3 membros. Professor, precisa ser efetivo? Via de regra, não. Não precisamos, preferencialmente sim, né? Porque se eles formam a comissão de licitação, então eles são agentes públicos que estão na condução da licitação, do artigo 7º. Então tem que obedecer aqueles 3 requisitos. Preferencialmente vão ser concursados. É obrigatório? Não. Via de regra, não. Tem exceção? Tem. No diálogo competitivo, aí sim os camaradas devem ser concursados, tá bom? Então, quando for diálogo competitivo, gente, tem 2 obrigações aqui. Quando for diálogo competitivo, tem que ser comissão de licitação e os membros da comissão precisam ser concursados. Então, são 2 obrigações que são do diálogo competitivo apenas. Tem que ser comissão e os membros devem ser concursados, tá? Uma coisa importante, a responsabilidade. Gente, a responsabilidade entre os membros da comissão é uma responsabilidade solidária. O que é que isso significa, professor? Responsabilidade solidária, gente, é aquela responsabilidade que é compartilhada entre os membros. Não é individual de apenas uma pessoa, não. Solidária entre os membros. Aqui, ó, nesse caso que eu falei para vocês, cadê? João é membro da comissão, Maria é membro da comissão, José é membro da comissão. Quando um ato é praticado pela comissão, perceba, não é José que pratica um ato, não é Maria, não, é a comissão. Então, quando um ato é praticado pela comissão, se esse ato, gente, por algum motivo, causa dano a alguém, então a responsabilidade é solidária entre eles, não é apenas de um deles, não, tá? Essa é a regra. Tem exceção? Tem. A exceção é a seguinte, pessoal, vejam só. Vamos supor que Maria, na reunião da comissão de licitação, João e José dizem o seguinte: olha, a gente vai decidir pela inabilitação da empresa X, porque a empresa X ela não cumpre esse requisito aqui. Ela vai ser inabilitada. Aí Maria pode muito bem dizer o seguinte: olha, eu não concordo. Eu não concordo com a inabilitação dessa empresa. O simples fato de Maria concordar exime ela da responsabilidade? Não. O simples fato de não concordar, não. Agora, se Maria não concordar e fizer registrar na ata da reunião da comissão que ela não concorda, aí ela se exime. Como assim, professor? Maria vai dizer assim: olha, eu não concordo com a inabilitação dessa empresa, da licitação, e eu quero que fique registrado em ata, eu quero que fique registrado na ata da reunião que eu não concordei. Porque se aí, pessoal, esse ato de inabilitação causar algum tipo de dano, a responsabilidade vai ser só de João e José. Maria, ela se exime porque ela fez registrar em ata que era contra, que não concordava com essa decisão. Tudo bem? Então é justamente o ponto que nós íamos falar aqui. A responsabilidade é solidária, exceto se for um voto vencido registrado na ata da reunião. Perfeito? Show de bola? Olha, aqui é o que diz o artigo 7º, artigo 8º, sobre os agentes públicos na comissão de licitação, sobre o agente de contratação, sobre a comissão. Mas o artigo 9º, ele traz algumas proibições, tá? Então são vedações, pessoal, não é apenas ao agente de contratação não, tá? Essas proibições aqui é a qualquer daqueles agentes do artigo 7º, ou seja, qualquer dos agentes que trabalhem com licitação. O que é que eles não podem fazer? Vamos lá, primeiro. É proibido admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que
Então ele não pode admitir, não pode prever, não pode incluir ou tolerar. Situação que compromete, restringe ou frustra o caráter competitivo do processo licitatório. Ora, gente, a licitação tem que ter um caráter competitivo. Até mesmo porque se a licitação não tiver caráter competitivo, gente, não vai nem existir licitação. A contratação direta acontece por meio da inexigibilidade de licitação, vamos falar isso no momento apropriado. Mas seria um modo de contratação direta. Se tem licitação, tem que ter competição. Então, se um agente público permitir ou colaborar para a diminuição dessa competitividade, pelo comprometimento dessa competitividade, isso é uma proibição, ele vai sofrer as responsabilidades legais, tá? Ele não pode, pessoal, admitir situação que estabelece preferência ou distinção em razão da naturalidade, sede ou domínio dos licitantes. Discriminar, né, gente? Isso daqui, de certo modo, é também afetar o caráter competitivo. É quebrar a isonomia, porque eu estou colocando a distinção em razão de naturalidade, de sede, de domicílio. Não pode. Agora, lógico, quem pode estabelecer algum tipo de diferença é a própria lei. Cuidado! Por exemplo, existe um critério de desempate daquele bem produzido no Estado, que é da sede do órgão. Ah, professor, mas aí, ó, eu tenho uma preferência em razão da sede, domicílio do licitante. Sim, mas quem estabeleceu foi o agente público? Quem estabeleceu foi a lei. A lei pode, pô. Quem não pode é o agente público, de maneira arbitrária, estabelecer uma preferência que não está prevista em lei. Aí não, tá bom? Ele não pode admitir situação que seja impertinente ou irrelevante para o objeto específico do contrato. Ora, gente, ele não pode admitir que os licitantes eles fiquem apenas praticando atos no processo que visem apenas que seja um ato meramente protelatório, né? Que vise apenas protelar, que vise apenas trazer mais demora para a licitação, porque é impertinente e irrelevante, não pode. Gente, as leis, elas são editadas de maneira que elas vêm trazendo disposições para transformar a administração pública cada vez mais objetiva, né? Então a coisa tem que ser objetiva, não pode ser uma coisa enrolando, ai, vamos fazer isso. Não, tem que ser uma coisa direta ao ponto. A licitação, ela tem, pelo menos a ideia da lei de licitação é essa, é uma coisa mais objetiva mesmo, menos burocrática, tá? Então, o que for de impertinente e irrelevante, o cara não pode admitir, tá certo? Ele não pode estabelecer tratamento diferenciado, mais uma vez, gente, a quebra da isonomia. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional. Ele não pode estabelecer tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras, de qualquer tipo, tá, gente? De qualquer tipo. A empresa ser brasileira ou estrangeira, ela tem que ter a mesma oportunidade de concorrer ao processo licitatório. Reforço, a lei pode trazer diferença, mas o agente público, não. Ele aplica a lei, mas criar uma preferência nova, ele não pode. O agente não pode, gente, opor resistência injustificada ao andamento do processo. O agente ele não pode demorar para praticar os atos, né, pessoal? Ele tem que fazer um relatório, demora dias, semanas para fazer um relatório. Ele precisa de andamento ao processo, ele engaveta o processo. Ora, não pode opor resistência injustificada ao processo e, indevidamente, ele não pode retardar ou deixar de praticar um ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei, tá bom? Então, mais um ponto aqui, mais uma proibição para o agente público. Parágrafo 1º, não poderá participar direto ou indiretamente da licitação ou da execução do contrato um agente público de órgão, entidade licitante ou contratante. Dá uma pausa aqui. Gente, eu acho meio óbvio esse parágrafo primeiro, mas eu acho bom estar aqui porque o óbvio às vezes precisa ser dito, né? Vamos lá, o camarada, ele é agente público de um órgão. Agente de um órgão. Não precisa nem mesmo, gente, esse cara tá participando ali do processo licitatório. Basta ele ter um vínculo com o órgão. Gente, se ele tem um vínculo com o órgão, então é lógico que ele não pode participar de licitação como fornecedor desse órgão. Ora, o camarada é policial civil do estado de São Paulo. Policial civil do estado de São Paulo. Ele não, vamos supor que, além de policial civil do estado de São Paulo, ele tem uma participação em uma empresa aí que fornece alimentos. Essa empresa não pode participar dessa licitação na Polícia Civil de São Paulo. A Polícia de São Paulo quer comprar alimento? Pode, mas não pode comprar dessa empresa, porque o sócio é servidor. Deu para entender? Não pode
Não pode. Então, não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução do contrato um agente público de entidade licitante ou contratante. Não pode, tá? Devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Inclusive, gente, pode ter até uma quarentena. Como assim uma quarentena, professor? Ora, o cara, ele trabalha na Polícia Civil, pediu exoneração, ele vai ser agora só empresário. A lei pode, inclusive, não a lei de licitações, mas lei específica, ela pode, inclusive, dizer assim, olha, tu saiu agora da Polícia Civil, mas tu não pode, durante tantos meses, por exemplo, durante 6 meses, tu não pode participar de licitação lá na Polícia Civil, não, cara. Tem que ter obedecer essa quarentena, porque tem um conflito de interesse, mesmo depois do exercício do cargo, isso pode acontecer. Tudo bem? Beleza? Ok. Parágrafo 2º. As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro, que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. Essas proibições aqui, pessoal, que nós vimos, ó, essas vedações aqui, elas são para agentes públicos que conduzem licitação, que trabalham com licitação e, além deles, qualquer pessoa que integra a equipe de apoio. Aquele profissional que eu falei para você, que é privado, que pode ser contratado nos bens ou serviços especiais, que não são contratados rotineiramente. Lembram? Bem ou serviço especial que não é contratado rotineiramente, a administração pode contratar uma equipe de apoio, uma empresa privada, um profissional privado, para auxiliar o agente de contratação. Essa empresa privada, ela também deve obedecer a esses requisitos. Esse profissional também deve obedecer a essas vedações, tá bom? Também são proibidos a fazer isso aqui, beleza? Ok. Vamos ver aqui o artigo 10º, para a gente fechar e resolver a questão da nossa aula e concluirmos a nossa aula de hoje. Pessoal, o artigo 10º, ele traz uma disposição bem interessante, o artigo 10, que é a possibilidade, pessoal, de o Estado ele proporcionar uma defesa técnica para os agentes públicos que participam da licitação. Como assim, professor? Pessoal, se o agente público que conduz a licitação, que participa da licitação, se um ato praticado por ele causar dano a terceiro, a lei garante que o Estado ele vai proporcionar uma defesa técnica por meio da advocacia pública para esse agente público. Por exemplo, eu, Bruno, trabalho com a licitação, e aí um ato que eu pratiquei, isso veio a causar dano em terceiro. Causou dano a terceiro. O terceiro ele vai querer entrar com uma ação judicial contra mim. Ou então com uma ação administrativa mesmo, em qualquer instância, de qualquer natureza. Ele vai querer entrar com ação. Para me defender, eu não preciso contratar um advogado particular. Eu posso usar procurador do Estado, no caso for Estado ou município. Eu vou me utilizar da defesa técnica da advocacia pública. Não é defensoria pública não, viu? Cuidado. Não é defensoria pública não. É a advocacia pública, ou seja, são os procuradores. Os procuradores do município, se for municipal, a licitação. Se o servidor for estadual, o procurador do Estado. Se for da União, os procuradores federais. Tá bom? Então, existe esse direito. Agora, calma, tem uma ressalva. A ressalva, gente, é que para que eu, Bruno, servidor, tenha esse direito de ter essa defesa da advocacia pública, eu preciso ter praticado esse ato que causou dano a alguém, esse ato tem que ter sido praticado por mim com base no parecer jurídico do órgão público. Aí é que está o grande X da questão. Porque percebam o seguinte, quando a gente vai fazer o processo licitatório, uma das últimas fases, uma das últimas etapas, melhor dizendo, da fase preparatória é justamente a emissão de um parecer jurídico pelo órgão de controle. Pelo órgão de controle interno, por exemplo, pode ser uma PGE. Então aqui no Estado, o Estado vai fazer uma licitação. A última etapa da fase preparatória é quando a PGE pega esse processo licitatório, analisa e vai emitir um parecer sobre o contrato. Emite um parecer sobre esse contrato, sobre a possibilidade e a legalidade desse contrato, tá bom? Não adentra questões de mérito, fica analisando apenas os critérios de legalidade. E aí ela vai emitir o parecer. Pronto, emitiu o parecer. Se eu, servidor, praticar um ato seguindo esse parecer, ou seja, nos termos da indicação do parecer, e se esse ato causa dano a alguém, aí eu vou ter o direito de defesa técnica. Agora, se for um ato, pessoal, que está contrariando o parecer, aí não. Aí eu não tenho direito à defesa técnica pública, não. Eu não tenho direito à defesa da advocacia pública, eu tenho que me virar, contratar advogado particular. Beleza? É o que traz aqui a nossa lei. Essa defesa técnica, ela é realizada pela advocacia pública.
o ato praticado para gerar o direito à defesa, ele tem que ser praticado com estrita observância da orientação constante em parecer jurídico, lá no final da fase preparatória. Isso aqui é interessante também, tá? Eu não falei, mas é bem interessante isso aqui. Essa defesa técnica pela advocacia pública, ela é a critério do agente. Ele tem um direito, não é dever, tá? É dever do Estado garantir, mas não é dever do agente aceitar. Então, por exemplo, eu sou agente público. Eu estou respondendo uma ação judicial por um ato praticado na licitação, seguindo a orientação do parecer. Beleza. Eu tenho direito ao advogado público? Tenho. Advocacia pública, ao procurador. Eu quero que um procurador do Estado me defenda. Eu quero que a procuradoria, que a PGE me defenda. Eu posso ter esse direito? Posso, eu tenho esse direito. Mas eu sou obrigado? Não. Se eu tenho um advogado muito competente, que eu confio mais, eu posso pagar para esse advogado me defender. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então é a critério do agente público. Essa defesa, pessoal, vai ser nas esferas administrativa, ou seja, se for um processo administrativo, por exemplo, a esfera controladora pode ser até, gente, então, esfera controladora pode ser até uma representação no Tribunal de Contas, né? Se eu sou representado lá no Tribunal de Contas, eu vou também ter esse direito. Até mesmo se eu for um agente público ordenador de despesa e for prestar contas anuais no Tribunal de Contas, eu posso ter essa defesa também, técnica da advocacia pública, se eu tiver seguido a orientação do parecer, tá? Ou pode ser na esfera judicial, tá? Então, essa representação da advocacia pública é uma representação judicial ou extrajudicial. Assim está expresso na lei. Ok? Beleza? Mesmo se já estiver fora do cargo, bem importante também essa disposição. Gente, vamos supor, eu sou servidor público, pratiquei um ato na licitação, seguindo o parecer, causou dano a alguém esse ato. Eu saí do cargo, era um cargo, por exemplo, comissionado. Eu não era agente de contratação, era apenas, eu fazia parte da equipe que apoiava, né? A equipe de apoio. Mas aí, eu saí do cargo, fui exonerado, era cargo de comissão, fui exonerado. Saí do cargo. Lá na frente, eu sou demandado judicialmente pelo ato praticado na licitação. Eu vou ter direito. Ah, mas professor, você não é mais servidor, tudo bem. Mas eu estou respondendo pelo ato que eu pratiquei quando eu era servidor, seguindo o parecer. Então, nada mais justo que eu tenha essa defesa da advocacia pública. Tá bom? Porque eu segui parecer, eu era servidor, fiz tudo de acordo com a legalidade e com as normas emitidas pelas orientações da PGE, no caso do exemplo que eu falei, tá? Do parecer jurídico, tá bom? Então, mesmo se já estiver fora do cargo, eu tenho esse direito sim, a essa defesa da advocacia pública. Eu tenho uma exceção, tá? Gente, essa defesa cai por terra, todos esses requisitos aqui, ó, vão cair por terra se o ato foi um ato ilícito doloso. Aí é outra coisa, né, gente? Aí é outra coisa. Eu pratiquei um ato ilegal com a intenção de causar dano. Eu sou servidor. Eu, na licitação, pratiquei um ato ali doloso, ou seja, com a intenção de causar dano àquela pessoa. Aí, meu amigo, eu não tenho defesa, não. Aí não vai ter defesa da advocacia pública. Logicamente, tem que ficar provado, né? Tem que ficar provado que esse ato foi praticado de maneira dolosa, foi um ato ilícito. Se isso ficar provado, eu não vou ter esse direito, eu vou perder esse direito a essa defesa técnica pela advocacia pública. Estamos combinados? Beleza? Show de bola? Vamos seguir. Questãozinha para a gente fechar nossa aula de hoje. Questãozinha da banca FCC. Ela diz assim, galerinha, olha só. Considerando o disposto na Lei 14.133 de 2021, a designação de agentes públicos para o desempenho das funções de agente de contratação, fiscal e gestor de contrato. Vamos lá. Eu estou fazendo o quê? Dizendo quem são os agentes que vão desempenhar funções na licitação. Dispensa a obediência de requisitos legais. Está errado. O artigo 7º prevê os requisitos, né? Vou colocar um vermelhinho que fica mais chamativo aqui. Deve recair sobre servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes do órgão licitante, sob pena de nulidade absoluta do ato de designação. Gente, no caso de agente de contratação, sim. Mas nos demais, não há essa obrigatoriedade de ter obrigatoriamente que ser concursado. Tá bom? Então, por isso que está errada a letra B. Letra C. Deve obediência ao princípio da segregação de funções. Está certo. Nós vamos ver, pessoal, no próximo tópico, inclusive, próxima aula, vamos falar desse tópico dos princípios, tá? O artigo 5º da lei. E tem um princípio que é da segregação de funções. As funções no processo licitatório, elas devem ser feitas, organizadas para serem realizadas por cada agente especialista. Como assim, professor? Não é um agente ou dois agentes que vão fazer tudo na licitação. Não.
cada etapa da licitação é feita por um agente diferente, por uma equipe diferente, para que as funções sejam segregadas e assim sejam mais eficientes, né? Realmente a função é exercida por um especialista daquela área. Deve obediência a esse princípio? Deve. O qual não se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno. Aqui está errado, se aplica sim. Pode recair sobre cônjuge ou companheiro. Gente, vamos lá. As funções de agente de contratação fiscal e gestor podem recair sobre cônjuge ou companheiro de licitante? Não pode. Como exceção, desde que obedeça ao princípio da segregação, não pode de jeito nenhum. Então não pode não. Sobrou a letra E, vou até marcar ela de pronto aqui. Letra E. Deve preferencialmente recair sobre servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Tá aí o nosso gabarito. Letra E, tá bom? Essas questões, como eu falei a vocês lá no início do curso, é apenas para a gente ver que realmente o que nós estamos estudando aqui na teoria, isso aqui não é inútil, né? Isso aqui realmente é cobrado em prova de concurso. Mas reforço, faça muita questão sobre tudo isso que nós vimos aqui, faça muita questão. Você vai, aqui no sistema do TEC mesmo, tem várias questões sobre a nova lei de licitações. Você vai ver comentários em texto, comentários em vídeo, estão sendo disponibilizadas, e aí você vai entender todo esse processo da lei. Tudo que a gente está vendo é a mescla, né? Você está vendo a teoria aqui comigo e vai aplicar isso na resolução de questão. Combinado? Show de bola? Olha, grande beijo, forte abraço para você e a gente vai se encontrar na próxima aula, quando a gente vai avançar um tópico, né? A gente vai falar sobre a parte de princípios da licitação. Tudo certo? Valeu, forte abraço, até breve.